por eu ser um professor de história diferente, vamos assim dizer. Né? Um professor de história conservador, cristão, que defende, né, a vida, os valores cristãos, a família, que não é a favor e luta, combate a doutrinação nas escolas, em sala de aula. Isso existe, professor. Dizem que é loucura, né, Carlos? Isso eu gostaria de saber. Vindo de um professor, gostaria de saber. Olha, Existe? quando eu comecei a dar aula em 2020, né? E já acompanhava diversas situações relatadas a mim de doutrinação em sala de aula. Nini? E muitas outras pessoas estavam falando, não, isso aí é coisa da cabeça, isso é loucura. Eu já entrei na escola sabendo que existia, mas lá dentro eu cheguei a me assustar, porque é ainda mais forte do que aquilo que a gente acompanha aqui de fora. É uma doutrinação que não tem mais nem disfarce, e vou citar diversos exemplos. Por favor. Um exemplo que muitas vezes ninguém nem percebe, que é a doutrinação que existe já, normalizado por uma lei, inclusive, estadual e municipal, que já vem de anos, não é de hoje, mas de anos de outras gestões já, que é o nome social. O que acontece com o nome social? Por exemplo, o Paulo, ele se reconhece como Paula. Então, Paulo, ele pode recorrer a ter o nome social e ser chamado de Paula na escola. E ele com relação à opção sexual dele ou pelo nome social? Só pelo nome social? As duas coisas. As duas coisas. Normalmente vem junto com a opção sexual, né? Certo. Mas eu já vou chegar no problema principal da situação. Certo. E também a Paula da mesma forma. O que acontece? O Paulo sendo chamado de Paula, é claro, precisa ter autorização dos pais, né? Mas ele pode ir no banheiro feminino. Porque no banheiro ele é Paula agora, então ele tem direito a estar no banheiro feminino. E isso traz muito problema, até mesmo para a menina que vai ao banheiro. A gente tem relatos de meninas que não vão ao banheiro na escola, que acarreta problema até mesmo urinário, porque no banheiro tem meninos que se identificam como meninas, no caso, mas são, né? E as meninas têm esse receio. Em outras escolas, até Brasil afora, diversos relatos, já até mesmo de abusos em relação a essa situação nos banheiros até de escolas. Então, situações que são de crianças, ideologias, doutrinações dentro das escolas, né? E de crianças, de adolescentes, faculdades, né? Hoje a gente já vê em lojas, né? Em diversas situações, mas na escola isso acontece muito. Outra situação que acontece na escola de doutrinação é professor, daí eu vou falar da área que eu estou, que é de história principalmente, né? Professor de história, geografia, filosofia, sociologia, e hoje até educação física, hoje já há muitos, né? Aqui é bom lembrar que não são todos, né, os professores de forma geral, mas eu sempre prefiro dizer os militantes, né? Eles chegam na sala de aula, eles trazem materiais de cunho sexual mesmo, de cunho erótico. Ano passado, em uma escola, a gente denunciou um caso de um professor que ele trouxe para a turma de 5ª série, um professor de artes, de teatro. Ele trouxe para uma turma de 5ª série materiais que era disfarçado em uma peça de teatro, onde falava de situações que não dá nem para falar aqui, mas situações sexuais, de dar veneno para mães grávidas com bebês, para enfiar vassoura naquele lugar que possam estar imaginando, que eu não vou nem falar. Situações ridículas. Ele incentivou isso? Incentivou. E essa pessoa foi denunciada? A gente denunciou, né? Eu denunciei, né? Juntamente com outro colega também. A gente denunciou, daí ele foi afastado, foi demitido da rede municipal. E hoje ele não dá mais aula na rede municipal. Na rede municipal ele não pode mais dar aula, né? Mas... Ele dá aula em algum lugar? Ele está na rede estadual. Tem o telefone dele? O telefone eu não tenho, mas ele dá aula na rede estadual. Eu queria ensinar arte para ele. Queria ensinar, né? É arte marcial. É bom, é bom. Não, a gente faz uma troca, ele me ensina arte e eu ensino arte marcial para ele. Dava até para utilizar o cabo de vassoura que ele incentivou, né? Dá, a gente usa várias coisas, só o cabo de vassoura, né? Porque eu faço uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, muito uma situação sério, dessa. Muito sério. Você coloca dentro de uma escola um responsável por uma criança, por um filho,
né, que é responsável pelo filho de outra pessoa, ele está ali incentivando e ensinando coisas ilícitas para ela, e a criança vai achar que aquilo é uma coisa natural. Isso. Ela vai crescer com aquela naturalidade que ela possa vir a praticar com outras pessoas. Isso. Então, aí nós vamos parar numa situação em que já é bem polêmica, que é a contratação de pessoas e até que ponto é feito uma triagem em cima de uma contratação de pessoas desse tipo. Né? Exatamente. É um assunto muito delicado. É um assunto... aquele ditado rir para não chorar, né? Não, essa não é uma questão nem de rir, é uma questão de... É algo trágico, né? Trágico. Mas e são situações que acontecem e não é isolado, sabe? Uhum. Acontece com frequência, como também do campo político. Olha, né? Olha ali pro espelho, ficou bonito? Ficou. Não fala mentira porque bonito não ficou. Bem arrumado. Vou sentar aqui do seu lado. Milagre não dá para fazer. Vou sentar aqui do lado. Não. Aí eu deixo para o homem lá de cima, que é ele que faz. A minha esposa, ela tá em casa, ela deve estar olhando aqui falando lindo. Vai que ela acredite, né? E acontece com frequência, muita frequência, assim, sala de aula, diversas situações. Outro caso, no mês passado também, que a gente denunciou na escola também, lá no norte da ilha, professor assediando alunas, assediando de forma com palavras, mensagens na rede social, assediando, até mesmo passando a mão, entende? E acontece, e não é em uma escola isolada, são em várias escolas, tanto na rede municipal como na rede estadual. Outras situações, falando de política, professores... Se você virar a tua cadeira para cá, pode virar um pouquinho. Só girar, professores falam... Opa! Apanhando da cadeira. Se ajudar aqui, ele é um pouquinho pesado. Opa! Deixou? Falando, por exemplo, campo político. Professores, eles chegam, né? Volto a dizer que tem professores de direita, né, que podem até estar me acompanhando aqui para não ficarem bravos, não são todos, né? São os militantes. Não, mas a questão é a seguinte. Peraí, vamos lá, vamos voltar. Diga. Nesse assunto, Marcos, esses relatos que você está fazendo, independente se ele é de direita, de esquerda, de centro, de meio, do alto, não interessa. O que está em jogo agora é a índole dessa pessoa em relação ao processo de educação de um jovem, de uma criança. Exatamente. Então, não importa qual é o segmento que ele vai, mas sim a índole dessa pessoa para deixar ali responsável, novamente, por uma criança. Isso, exatamente. Só para pegar o adendo, eu trabalhava com uma professora de história também, uma outra escola que eu trabalhava, ela é de esquerda, essa professora. E foi no ano eleitoral, inclusive. Ela foi minha professora e tempos depois, em 2022, eu trabalhava na mesma escola com ela. E ela é de esquerda, né? Completamente de esquerda. E na sala dos professores, tinha sempre falando ali, né? Bolsonaro tem que perder, aquela coisa toda, Lula, professores com adesivo que não pode, adesivo do Lula na camisa dando aula e não pode, é contra a lei. Mas quando ia chegar na conversa na sala dos professores, perguntando quando ela via que os outros professores iriam me colocar na fogueira, ela me safava, vamos assim dizer. Ela mudava o foco exatamente porque para não me colocar na fogueira. Né? Então, exatamente é isso. Né? Não é o ser direita ou esquerda, mas é o fazer o correto. Né? E esse exemplo é o que eu sempre falo. É de esquerda, pensa totalmente diferente do que eu, mas ela tem o meu respeito, porque em sala de aula eu fui aluno dela. Ela não faz nada daquilo, ela não fala, né, que o Lula é o cara, ela não fala que o Bolsonaro não vale nada, ela dá aula. Né? Pelo menos eu nunca vi ela falando algo. A opinião política dela, religiosa, ou seja lá o que for, é dela sem estar interferindo na opinião das outras pessoas. Exatamente. Isso é o correto. Isso é o correto. Como eu sou professor conservador de direita, mas em sala de aula eu não doutrino também de acordo com a minha ideologia política partidária. Né? Os meus alunos eles foram descobrir que eu seria candidato somente quando eu tive que me afastar. Né? Que eu me afastei, agora que eles acharam o meu Instagram, né? Agora de um tempo para cá eles acharam o meu Instagram, eu nem falei nada para eles, né? Ainda essa semana recebi um comentário ali num direct de um aluno falando, meu professor de história é de direita,
né, como algo que para ele foi Bicho de sete cabeça, porque a grande maioria imagina um professor de história totalmente voltado à esquerda Exatamente. e ainda é o outro lado, né? Na grande maioria, professor de história não acredita em Deus, né? Na grande maioria não. acredita em Deus. A maioria, eles são Exatamente. considerados ateus, né? Vamos corrigir. É, Professores de história, um beijo para vocês, tá? Não falando mal de ninguém.